Centésima instrução do aprendiz maçom. Templos à virtude. Venerável mestre diz. Das citações que mais chamam a atenção nos rituais do grau de aprendiz, uma delas é a que trata da abertura dos trabalhos em loja, por exemplo no rito Adoniramita, quando o venerável mestre indaga e o irmão primeiro vigilante responde: para que nos reunimos? Para levantar templos à virtude, forjar algemas ao vício e cavar masmorras ao crime. Primeiro vigilante diz. Realmente, estas frases deixam claro o objetivo dos maçons perante a humanidade. Neste instante os aprendizes devem refletir sobre a profundidade dessa norma, mas ficando ao mesmo tempo diante de uma enorme interrogação, ou dúvida, e é por isso que será tentado, a título de esclarecimento, expor as várias situações existentes. Se os maçons são diferenciados dos outros homens, até porque reúnem-se com o objetivo precípuo de praticar o bem e levantar templos à virtude, caberia perguntar: por que será que, na prática, no dia a dia, se mostra tão difícil exercer perfeitamente esses princípios? A indagação tem por base o que acontece diariamente no mundo profano, a saber, a corrupção desenfreada de governantes em todos os níveis, isto é, os diversos poderes constituídos, consubstanciada até no poder judiciário, que além do mais, conta como vitalícios seus componentes. Segundo o vigilante diz. Nos tempos atuais, em nosso país, vem acontecendo com demasiada frequência assaltos, arrastões, sequestros e ocorrências que atormentam todas as pessoas de bem, agravado pela quantidade cada vez maior de delitos impunes, principalmente nos grandes centros, enfim, da existência de uma enorme inversão de valores, em que os homens de bons costumes, de caráter, ficam presos nas próprias casas, sofrendo medos e angústias, perdendo a saúde e até a própria vida, enquanto os delinquentes e transgressores circulam livres e impunes pelas ruas, hospitais, etc. O mais chocante para as pessoas de bem é que esses infratores acabam se comportando como pobres coitados, e enquanto o poder repressivo os tiram de circulação, o judiciário, muitas vezes, os devolvem à liberdade rapidamente, parecendo não se importar com tudo o que vem insistentemente acontecendo. Tem-se presenciado crimes brutais contra crianças e mulheres indefesas, atos de terror e barbárie, verdadeiras organizações criminosas praticantes de tráfico de drogas e assaltos a bancos, arquivo de processos contra juristas e políticos notoriamente corruptos, e etc., o que é noticiado diariamente pela imprensa. Orador diz. E mais grave ainda, é a ocorrência de total esquecimento do próximo nestas situações, pois existe quem só se preocupa em levar vantagem sobre os fatos e as pessoas de bem. Segundo o jornalista Renato Pompeu, em recente artigo publicado no Jornal da Tarde, em que discorre sobre a situação atual da sociedade, esclarece: cresce a barbárie difundida pelos meios de comunicação. Como a educação de massa é uma educação para tornar produtiva a mão de obra, não se difunde a alta cultura, então a baixa cultura é que tem mercado. Cientes que os integrantes da ordem são homens fortes, puros e praticantes da virtude que condenam o vício e o crime, cabe indagar: 1. Ou bastaria apenas condenar o vício e o crime? 2. Praticar a virtude apenas no meio maçônico? 3. Não seria sua competência ampliar esse círculo de atuação? 4. Não seria necessário ir além e interferir junto às autoridades competentes que também anseiem pelo bem, com o objetivo de reverter essa situação? Secretário diz. É muito importante que entre os irmãos exista grande colaboração, alterando o rumo dessa história, como já ocorreu em épocas anteriores, pois a meta seria um mundo melhor para todos, principalmente as famílias, cidades e ao país, porque tais atitudes seriam demarradas caso se detivessem em pensar e responder às perguntas: que mundo será deixado para os filhos e netos, este que aí está, ou algo melhor do que foi encontrado e em que se vive? Para isso aconteça, a união deve iniciar-se pelos maçons, pois através do juramento da iniciação todos os integrantes devem cooperar com os irmãos em qualquer situação. Essa união entre os irmãos vinculados pelo mesmo ideal e princípios, é da máxima importância para levantar templos à virtude, forjar algemas ao vício e cavar masmorras ao crime, pois essa união é a fagulha que acenderá e espalhará um novo sentido de ordem judicial, porque tal união se mostra nos grandes acontecimentos ou pequenos gestos, que somente demonstram sua real força em razão única dessa união. Guarda, ou cobridor, o diz. A maçonaria deve se unir mais, objetivando, figurativamente, acabar com os corruptos, corruptores, desonestos, exploradores e os que semeiam a maldade e o vício, e caberia detê-los nas masmorras, e melhorar o mundo para as futuras gerações. O escritor Sérgio Buarque de Holanda no livro Visões do Paraíso, afirma que a história do Brasil foi uma sucessão de milagres, a saber, quando se esgotou o ciclo do pau-brasil surgiu o do açúcar.
Quando se esgotou o do ouro, surgiu o do café. Quando se esgotou o do café, surgiu o da indústria. Agora parece esgotado o da indústria, e não surge nenhum novo milagre. Mas surgem entre os marginalizados da indústria, o crime organizado e a economia do tráfico de drogas, e em termos culturais a antiga utopia do socialismo foi substituída por um sem número de heterotopias em que, ao invés de sonhar com outro mundo, cada grupo sonha em ser outro em relação ao mundo, em afirmar-se como membro de um grupo separado, de raça, de nacionalidade, ou mais extensamente, de uma tribo, como torcidas organizadas, punks, etc. Venerável mestre diz. Pergunta-se o que deve preocupar os irmãos da maçonaria. A missão de buscar reverter essa situação? A responsabilidade de atuar nos centros de decisão? Ou de interferir no rumo desses acontecimentos? Todos devem acreditar que assim estarão erguendo templos à virtude, para que não se torne o que o filósofo alemão Kant, no final do século XVIII, escreveu esclarecendo a respeito do passado da humanidade, como se a rede da história humana fosse tecida a partir da loucura, da vaidade infantil, e do frenesi da destruição. Finalizando, volta-se às duas indagações iniciais, propondo detida reflexão, e de como seria possível colocá-las em prática, a saber, o juramento prestado na iniciação? A afirmação feita pelo irmão primeiro vigilante no início dos trabalhos? Assim termina as 100 instruções do aprendiz maçom. Espero que você tenha gostado do início ao fim. Repita o processo, assista novamente e aprenda cada vez mais. Nosso muito obrigado por sua companhia. Em breve lançaremos muito mais conteúdos como este. Bibliografia. Gratidão sincera à colaboração dos que seguem elencados, pois sem ele dificilmente haveria a possibilidade da realização deste trabalho. Trabalhos e instruções dos irmãos. 1. Agnaldo Notari. 2. Álvaro Gomes dos Santos. 3. Antônio Ramos Filho. 4. Armando Marcon. 5. Arnaldo Faria. 6. Carol Goldstein. 7. Cláudio Roque Buono Ferreira. 8. Djalma M. Rocha. 9. Gui Figueiredo. 10. Emerson Marcon. 11. Ernesto Augusto Granado. 12. Fuad Sayar. 13. Irã Luiz Ocoli. 14. João Braz S. Carvalho. 15. João Deber Filho. 16. João Terni Neto. Querido irmão, você gostou desse conteúdo ou deseja aprender algum tema específico sobre a maçonaria? Se sim, comente aqui abaixo o que você gostaria de aprender junto com a gente, faremos um vídeo com maior prazer. Não saia sem deixar seu like, isso ajudará muito o algoritmo do nosso canal, para alcançarmos mais e mais buscadores de conhecimento e assim, poderemos transformar a nós mesmos, homens bons em homens melhores. Obrigado por estar aqui, se inscreva no canal Trilha Maçônica, e entre no grupo VIP no Telegram para receber materiais gratuitamente toda semana, de link na descrição, e ainda compartilhe esse vídeo com um amigo, pois lembre-se que juntos somos mais fortes. Só mais um recado importante, se você deseja conhecer um pouco mais profundo sobre a maçonaria, acesse a descrição e clique no link do nosso treinamento e também se desejar, adquira o livro físico das 100 instruções do aprendiz maçom. Fraterno abraço e que o grande arquiteto do universo ilumine sua caminhada. Até breve.